Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e hoje estou com um amigo, Dr. Thiago Moraes Isato, oftalmologista, e que ele irá falar sobre muitos assuntos relacionados aos olhos. Miopia, astigmatismo, presbiopia, entre tantas doenças que acometem o nosso globo ocular. E para se falar nisso, é a nossa visão. E então basta apenas falar que estou falando que como a gente enxerga já é algo de tamanho valor. Então hoje ele vai falar sobre esse assunto. E antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e que estão aí compartilhando nas redes sociais o Fala Doctor, e o Fala Doctor cada vez aumentando mais a sua informação em relação a todos, falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Dr. Thiago, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor, e estar aqui contigo é um privilégio, até mesmo trocando muitos conhecimentos contigo e vocês que nos assistem em casa. Obrigado, Douglas, pelo convite, parabéns pelo teu programa, super interessante. Vamos lá, então. Então, vamos falar a respeito do olho, né? Então, não só do olho, como também todas as doenças que acometem. Eu, por exemplo, eu tenho miopia desde os 12 anos, né? Não estou usando óculos agora, mas eu estou enxergando muito bem, Thiago. Mas eu sempre faço aquela consulta periódica para ver se está aumentando ou não, que isso é super importante. Então, deixo contigo então para falar a respeito. Até ele trouxe para vocês verem o globo ocular, os olhos, para explicar como que se procede, né? Bom, o que a gente tem no olho, né? Toda a estrutura do olho, ela existe para que a imagem que está fora do olho entre para dentro do olho e seja focada lá no fundo do olho, na retina, né? Então, a gente tem algumas partes importantes. A gente tem a córnea, que ela tem que ser transparente, ela tem que, de preferência, ser o mais regular possível, é uma lente. A gente tem uma segunda lente, que é o cristalino, que é essa aqui, que futuramente pode virar catarata numa pessoa mais idosa. E todo esse conjunto vai fazer com que a imagem seja focada na retina. Na retina, essa imagem, ela vira um impulso nervoso e vai embora pelo nervo óptico lá para o cérebro. Então, a gente pensou inicialmente em falar nos tipos de grau, né? E os graus que a gente tem, que basicamente são hipermetropia, miopia, astigmatismo, eles se dão quando tu tem algum errinho nesse sistema, né? E às vezes a gente se assusta, eu tenho 1 grau de miopia, 2 graus de miopia. Isso é muito pouco, porque, por exemplo, só a córnea tem 45 graus de poder. O cristalino ao redor de 20 graus. Então, tu tem mais ou menos uns 60 graus para fazer com que a imagem chegue lá no fundo do olho focada. Então, às vezes, 1 grauzinho, 2 grauzinhos não é nada, né? Então, só o fato da gente enxergar já é quase um milagre, né? Uma coisa muito linda a visão. Quais são as formas que a gente tem para a gente corrigir o grau, né? Às vezes a pessoa tem um pouquinho de grau. Como é que a gente vai fazer para focar a imagem corretamente? A gente pode fazer isso inicialmente com óculos, que seria a forma mais comum, né? Uma forma super simples. Inclusive, eu estava conversando com o Douglas agora há pouco, que a gente não deve demonizar o óculos, né? Tem gente que fala, eu tenho que usar óculos, que coisa ruim. Não, o óculos é uma coisa maravilhosa. Ela é a solução para a maioria dos problemas oculares que são um pouco de grau. A gente pode também usar lente de contato, ou a gente pode fazer cirurgia refrativa. Todas essas formas são possíveis. A maioria dos pacientes podem tanto usar óculos como usar lente de contato, ou eventualmente fazer uma cirurgia corretiva. Essa consulta que o paciente vai para fazer essa consulta de grau já é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de examinar todo o olho. Então, nessa consulta, que a pessoa geralmente vai porque está precisando um pouco de grau, a gente já consegue examinar todo o olho. A gente já mede a pressão, já olha fundo do olho, e muitas doenças silenciosas a gente consegue identificar nesse momento de uma consulta oftalmológica básica. A pessoa, para que ela sinta que está com uma visão turva, uma visão que não está enxergando bem, muitas vezes tem uma sintomatologia de dor de cabeça.
Até esses dias a minha filha, ela estava com dor de cabeça e então a gente encaminhou até o oftalmo e ela então foi detectado que ela estava com a visão, que precisava, né, o uso do óculos por causa da visão. Como que é essa sintomatologia quando se tem uma dor de cabeça e tem o diagnóstico que é a vista? A dor de cabeça tem muitas causas, né? Sim. Tu tem desde algum problema na articulação temporomandibular, no ouvido. Muitos problemas. Então tem mais ou menos umas, sei lá, 100 causas de cefaleia, de dor de cabeça. Mas os olhos podem ser uma causa, porque o paciente que não está, ou a pessoa que não está enxergando bem, ela acaba tendo que forçar um pouco a visão. Então, por exemplo, o adolescente que está com dificuldade de enxergar longe, ele vai forçar a visão. Geralmente a dor que a causa é oftalmológica, ela se dá aqui na frente, né? Então, tu vai ter um peso final do dia, um cansaço, mas se concentra mais aqui. Dificilmente tu vai, até pode, mas não é comum, ocasionar uma cefaleia muito forte, geralmente não é oftalmológica. Ou enxaqueca, difícil ter causa oftalmológica. É um peso. Mas, muitas vezes, a gente recebe encaminhamento ou do neurologista, por exemplo, para descartar uma causa oftalmológica que realmente existe bastante. Sim. Qual é a doença que mais acomete hoje o brasileiro? Dentro no caso do degrau, é a miopia, o astigmatismo? O tipo de grau mais comum é hipermetropia, né? Hipermetropia. É o mais comum. Mas hipermetropias em grau... Ele é tanto para perto quanto para longe, a hipermetropia. Mas um grau pequeno de hipermetropia para o jovem, o olho tem um músculozinho, o cristalino, que é a lente que está ali dentro, consegue se moldar. Então, por exemplo, o jovem que tem 0,50, 1 grau de hipermetropia, ele consegue focar, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, mas ele leva uma vida normal. Então, o paciente que mais nos procura é o paciente que tem miopia. Porque o paciente que tem miopia não tem o que fazer, ele não enxerga. Ele pode ter 0,50, ele já começa a ter dificuldade, o paciente com 1 grau de miopia já não enxerga mais nada, assim, né? Sim. Ele não consegue dirigir, ele não consegue assistir a aula, então a causa comum mais de consulta é a miopia. É a miopia. E a presbiopia? A presbiopia, é a vista cansada? A gente chama de vista cansada, né? Sim. O paciente que ao redor de 40 anos, porque o que acontece? A gente tem o cristalino, que é isso aqui. Essa lentezinha tem um músculozinho grudado na lente e ela se molda. Então, imagina um paciente que não tem grau de longe, quando ele vai olhar aqui perto, esse músculo foca, dá o grau aqui perto. Perto dos 40 anos, esse músculozinho começa a falhar e aí ele tem que afastar o braço, porque o foco não está mais chegando certinho na retina. E aí, geralmente, precisa de um óculos para perto. Essa é a presbiopia. Sim. Parte preventiva. O que se pode fazer? Porque, assim, muitas vezes é a genética, né? A genética, acredito que seja a etiologia principal. Com certeza. Mas tem uma parte preventiva, assim, dos olhos, ou algo assim que se possa, até mesmo da questão de uso dos óculos. Colocando os óculos. Hoje, usar óculos até é charme, né? Porque os designs de óculos hoje é tão bonito que muitas pessoas nem querem usar a lente de contato e escolhem os óculos para uso. Mas tem alguma parte preventiva, assim como nós, na área odontológica, tem a parte preventiva da escovação fio dental. E para as vistas, tem algo? Essa pergunta é bem interessante e acho que tem uma certa mal informação nesse sentido, que às vezes as pessoas pensam que se não usar o óculos ou se usar o óculos um pouquinho errado vai prejudicar. Isso não acontece. Então, mitos e verdades. Mitos e verdades. Então a gente tem que falar o que às vezes a gente não precisa cuidar do que talvez não seja tão importante, né? Sim. Em relação à prevenção, a gente tem principalmente no jovem hoje, até os 12 anos, já tem muitos trabalhos mostrando um aumento da miopia em uso excessivo da visão para perto. Não necessariamente tablets e celulares, né? Sim. Se a gente, claro,
A gente cuida muito do tablet, mas não é o problema de ser o tablet. Mas nunca houve na história do planeta, na história do ser humano, uma atividade de uma criança durante tanto tempo tão perto, né? Sim. Então, essa questão do forçar a visão até os 12 anos já tem comprovação que aumenta a incidência e aumenta o grau da miopia futura. Então, essa é a principal questão que a gente tem que falar em relação à prevenção, cuidar a criança, não trazer muito perto, tentar que a criança afaste um pouco e cuidar o tempo, né? Porque agora, por exemplo, a aula online, né? Então, assim, a criança vai lá, fica na aula no tablet, aí na hora do descanso vai para o celular para jogar o joguinho, né? Sim, então, exatamente. É uma fase complicada. Até falando em jogos, né? Esses games, eles estão... tem alguma complicação em relação aos olhos também? Porque a gurizada está maciçamente em cima desses games. E cada vez esses games, eles são em 3D, então... E aquele movimento na frente dos olhos, isso afeta ou não? Problemas graves não, né? A gente tem questão de olho seco, porque na frente do computador, na frente de tela ou até dirigindo, a gente pisca até 4 vezes menos. Então o olho pode ressecar. Tem paciente pequeno, jovem, que vai constar porque o olho está ardendo, está incomodando, ou até um pouco de dor de cabeça, e o olho está ressecado porque fica muito tempo na frente do computador e qualquer coisa que chame muita atenção da visão, a gente pisca menos. Então, basicamente, olho seco. Problemas graves a gente não tem. Não, então... Não. Então, é só a questão mesmo de tirar um pouco do tempo, né? Porque a questão do tempo, não só pela visão, mas pela cabeça também da criança, que ela fica muito atrelada àquilo, né? Então, alguns problemas neurológicos também podem acontecer. Ah, isso com certeza. Eu falei basicamente da visão, sim, mas exato. Concordo 100% contigo. A parte psicológica, formação do ser humano na frente do computador muitas horas, bom, não deve ser, né? Tiago, algo assim, a cultura brasileira, muitas vezes, principalmente os casais, né, os mais velhos, eles deixam de ir no oftalmologista, aí então eles têm um amigo, não, vai lá em tal lugar lá e tem uma armação lá que vai servir para ti. É fato que isso vai acontecer algo que, em primeiro, não se tem diagnóstico de grau, certo? Vai colocar ou maior ou menor. Acontece muito isso, certo? Puxa, o que tu tem a falar a respeito disso? Ainda mais que tu é um profissional da área. Eu sei que, por muitas vezes, essas pessoas, elas não é tão... assim, elas sabem que tem que ir. Mas por que elas não tomam esse rumo? É importante isso, de ir até o médico, ver qual é o grau, se tem astigmatismo, se tem presbiopia, se tem... né, para que se coloca o grau certo. O que tem a falar para essas pessoas? O ser humano gosta do atalho, né? Então... O atalho é errado, o caminho é certo. Mas com certeza. Tanto que eu falei agora há pouco, essa consulta oftalmológica, muitas vezes a gente descobre algo silencioso, que pode ser prevenido. Por exemplo, o glaucoma é uma doença que não dá sintoma praticamente nenhum, e a gente descobre numa consulta oftalmológica de rotina. Então já é a oportunidade de uma consulta para exame do olho. E essa questão de fazer o óculos ali, meio na corrida ali, pega em qualquer lugar, o que acontece na prática? Geralmente, a pessoa pega o grau mais forte do que precisa. Então, geralmente acontece na pessoa que é um pouco mais velha, está precisando do óculos para perto, está com a vista cansada. E vamos imaginar, a pessoa tem 40 e poucos anos, precisaria de 1 e pouco, talvez. Mas a pessoa bota ali o 2 e pouco, 2,5 e estou enxergando tudo, né? Aí essa pessoa acaba piorando o seu problema porque está usando um óculos mais forte do que precisa. Ou também o óculos errado, então a pessoa vai ler, mas não vai conseguir ler direito, porque às vezes um olho é diferente do outro, né? Às vezes a pessoa tem um pouquinho mais um olho do que o outro. Então, além de ter um produto errado, que não vai dar aquela qualidade de visão tão boa, vai talvez piorar a visão por estar usando um grau mais forte do que precisa, além de não fazer a consulta correta, né? Correto. Bom, falaste em glaucoma, né? Então, agora no segundo bloco, nós vamos começar a falar sobre glaucoma. Logo estaremos aí, então não saia e logo estamos em breve para vocês nos assistir. Até mais. Um belo sorriso conquista.
você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então voltamos agora para o segundo bloco com o Dr. Thiago Risato, oftalmologista, e que ele vai falar agora sobre glaucoma. Então, Thiago, glaucoma e catarata num segundo assunto. O que a gente tem que levar em consideração em relação ao glaucoma? O glaucoma é uma doença silenciosa, a imensa maioria dos pacientes não tem nenhum sintoma e a pessoa fica cega mesmo, né? Então, o que é o glaucoma? A pressão do olho é alta e essa pressão ela vai machucar o nervo óptico, né? Então, como a gente falou antes, a imagem chega na retina, mas ela tem que ir embora pelo nervo óptico. Então, a pressão do olho lesiona o nervo óptico e a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma. Como é que a gente descobre? Na consulta, a gente mede a pressão do olho, uma das primeiras alterações é a pressão do olho aumentada. E a gente também examina o nervo óptico, porque lá no nervo óptico já começa a aparecer que ele está morrendo aos pouquinhos, né? Então, a maioria dos pacientes que fica cega para o glaucoma é porque ficou sabendo muito tarde. Porque quando a gente começa a tratar lá no início, a gente tem um tempo muito longo de tratamento e o que perdeu de nervo óptico a gente não recupera. Então, quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor. E a catarata? A catarata é o seguinte, dentro do olho da gente tem o cristalino, que é essa lente que está aqui dentro. Com o passar do tempo, essa lente vai ficando opaca, né? A catarata pode ser desde congênita, né? Tem alguns problemas congênitos que podem dar. Mais comum ao redor de 60, 70, 80 anos, essa lente fica opaca. E para a catarata a gente não tem nenhum tipo de tratamento que não seja cirúrgico, né? Então o que a gente faz? A gente tira a lente que está opaca e substitui por uma lente artificial. Quando a gente faz essa cirurgia, a gente já consegue, durante esse planejamento cirúrgico, na lente que a gente coloca, corrigir o astigmatismo, miopia, hipermetropia, e também a gente tem possibilidade de colocar uma lente multifocal que vai dar tanto foco para longe quanto foco para perto. Então a gente tem essa questão de corrigir uma lente que está opaca, né? A gente tira a lente que está opaca, mas na substituição da lente já corrigir os outros problemas. Tratamento 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1. E falando em tratamento, a evolução dos tratamentos, seja medicamentoso, como colírio, seja na parte cirúrgica, seja na parte até mesmo de lentes, essa evolução dentro da oftalmologia, como tem acontecido? É impressionante. Eu me formei em medicina em 2007, então eu comecei em 2008, oftalmologia, já estou aí há 13 anos, e o que existia já mudou, muita coisa já mudou. Coisas que eu fazia, já faço diferente. Tanto a cirurgia de catarata, que é a evolução das lentes intraoculares são cada vez melhores, o procedimento em si, a tecnologia toda que é empregada nos procedimentos materiais, é impressionante a evolução, todo ano muda alguma coisa. O laser? O laser a gente tem para várias coisas. O laser a gente tem para retina, a gente tem o laser para cirurgia refrativa, que muda muito também, né? Antigamente até eu não era muito a favor de cirurgia refrativa, mas hoje em dia com a tecnologia que a gente tem dos lasers melhorou muito o procedimento, né? Então a segurança, por exemplo, numa cirurgia refrativa hoje está muito grande. E as recidivas pós-tratamento? Porque pode acontecer as recidivas, né? Ou seja, a voltar, pelo menos, a voltar ao um grau, 2 graus, pode acontecer isso, né? Sim. E por muitas vezes pode ser até o paciente que não tenha se cuidado e não ter feito aquele retorno. Não necessariamente, né? O que acontece? A maioria das cirurgias são para miopia, né? Então, por que a pessoa tem miopia? Tem miopia porque o olho cresceu muito. Então o foco não se forma no lugar certo.
A gente tem uma regra, né? A gente tem uma certa idade que a gente faz a cirurgia, ao redor de 20 e poucos anos, quando muito provavelmente a miopia já estabilizou. Só que o que acontece? Às vezes, mesmo depois de uma certa idade, a miopia continua aumentando. Então, vamos imaginar, a pessoa tem 3 graus de miopia, operou os 3, ficou zerado, mas aumentou mais um pouquinho. Então, geralmente, as recidivas são porque o grau não estava 100% estabilizado. Então, geralmente é isso aí. Tem uma estabilidade, então, para que... O grau geralmente estabiliza ao redor dos 20 anos, né? Sim. Mas, às vezes, a pessoa foge da regra, né? Entendi. Então, um pouco mais seria melhor de fazer a cirurgia, mas isso também a gente não saber. A gente às vezes também não sabe, pode né? saber. Então, depois pode acontecer de voltar por causa disso. A gente tem uma certa regra que a gente segue, mas... É uma questão de pouco tempo, né? Eu acredito que seja uma questão de pouco tempo, assim, são poucas o que acontece. A maioria, mas dá para fazer, dá para retocar, né? Dá para retocar. Dá para retocar. Então, voltou, agora a pessoa operou, estava zerado, agora está com grau, dá para retocar, dá para fazer uma nova cirurgia. E os colírios continuam os tradicionais ou melhorou, assim, a qualidade do colírio? Porque tem vários tipos de colírio. Né? O colírio mais utilizado, com certeza, é o colírio lubrificante. Isso eu acho que é uma coisa importante a gente falar. A pessoa não deve ir na farmácia e comprar qualquer colírio, né? Porque tem aquele colírio que todo mundo usa, que às vezes o balconista bem intencionado te prescreve, um colírio baratinho, que é só para lavar o olho, mas esse colírio que é só para lavar o olho tem muita coisa, produto químico, vasoconstritor, que a gente não deve usar. Então, assim, automedicação eu sempre sou contra. Quando tiver que usar alguma coisa, vai no oftalmologista, vai no profissional, e que vai dar o colírio certo, né? Então, o colírio mais utilizado é o lubrificante, colírios lubrificantes, que melhoraram muito realmente nos últimos tempos, até baratearam. E o que a gente tem mais novidade em relação ao colírio é o tratamento de glaucoma. Antigamente, a gente tinha 1 ou 2 opções, hoje em dia a gente tem, sei lá, 20, 30 colírios para tratar glaucoma, né? Então, realmente, cada ano lançam alguma coisa nova e que bom, né? Que tem novidades, né? Acontece às vezes muitos acidentes e até em decorrência do não uso do EPI, do equipamento de proteção individual. Qual é a orientação que tu dá para alguém que no momento sofreu uma lasca no olho, sofreu algum incidente no olho e essa pessoa, ela não deve fazer o quê? Eu vou deixar para ti, porque tu é a pessoa certa para ter essa orientação, até mesmo porque tem muitas pessoas que não usam o EPI nos olhos, certo? E por vezes vem não só uma lasquinha, vem algum grão ou um sangue, né? Um acidente, alguma coisa que teve, então uma orientação. O trauma ocular é uma coisa muito grave, né? O olho, ele, apesar de ter toda a estrutura óssea aqui em volta protegendo, quando vem algum pedaço pequeno, entra dentro do olho. E pode ser muito grave. E a pessoa tem o reflexo de tirar. De tirar. Exato. Tentar não tirar, né? Mas o que a pessoa pode fazer quando cai? Pode lavar com água. Vai embaixo da torneira, bota o olho embaixo da água, e que às vezes a própria água já tira, né? Sim. E a água não vai machucar. Claro que a água não é a melhor coisa para entrar dentro do olho, mas numa emergência ali, acho que é a melhor solução. No primeiro momento. Especialmente uma queimadura ou algum produto químico que também possa cair dentro do olho. Sim. Primeira coisa, lavar com água. Isso é a primeira coisa que a pessoa deve fazer. E em segundo, ficou ardendo, já procurar um pronto-socorro, né? E tudo, né? Às vezes pode ficar algum é bem comum, né? O pessoal, né? Que trabalha com esmeril, né? Isso. E isso é muito comum, né? Exato. A gente tira, toda semana vem um paciente lá com um lasquinho de ferro no olho pra gente tirar. Tentar não tirar também, né? Porque às vezes no próprio raspar, tu pode raspar e machucar o que não deveria ser machucado. Quando eu acho que eu não conseguiria tirar sem um aparelho que eu tenho no consultório. Então, com toda precisão, a gente vai lá e raspa só o que tem que raspar. Sim. Mas vai tentar tirar com uma agulha, por exemplo, tu pode machucar o que não deve. E muitas vezes o olho, como é muito vascularizado, então acontece de ficar muito vermelho e as pessoas ficam muito preocupadas, né? Tá certo que fiquem preocupadas, mas isso aí é só uma reação, às vezes, do olho, né? De ficar muito vermelho. O sangramento ocular, ele assusta muito, né? Tem pacientes que às vezes acorda de manhã, o olho está vermelho, com aquela poça de sangue, a pessoa se assusta, vai consultar. Tá certo de consultar, mas a imensa maioria das vezes não é nada. Como o olho é branco,
É muito vascularizado, qualquer sangramentozinho se espalha e a pessoa se assusta. Mas geralmente sangramento assim por fora do olho, se a visão não piorou, não deve ser grave. Mas claro, vai consultar para ver se está tudo bem, né? Falaste ali do tratamento do glaucoma. Um diagnóstico precoce é importante. Assim, porque são muitos que não vão ao médico. Mas, assim, como que essa pessoa pode perceber que está com um problema relacionado? Porque muitas vezes pode ser tardio, como tu falou, pode perder a visão. Mas tem algo assim que vai acontecer que ela vai procurar um socorro? Não deveria chegar nessa fase. Já que tu falaste, né, que o glaucoma ele é uma doença que pode chegar a uma cegueira, isso? Sim. Né? Então, tem alguma coisa assim que não tem. Não dá para a gente se basear nisso aí. O que leva geralmente o paciente à consulta é falta de visão, né? Então, quando o glaucoma especificamente já está atrapalhando a visão, essa pessoa está quase cega. Então, em relação ao glaucoma, não. Mas a vantagem do glaucoma é que geralmente ele começa ao redor dos 40 anos, quando a pessoa começa a ter dificuldade para perto, vai porque não está afastando o braço e a gente já, se for o caso, já... Nesse caso, quanto mais está afastando o braço ali, então é importante já começar... Pela coincidência da idade, né? Sim. Mas não que a dificuldade de perto tenha a ver com glaucoma. Sim, não, claro, com certeza, mas é algo que tem que achar, porque às vezes a pessoa não está sentindo, ou está sentindo, acho que não é nada, e dali a pouquinho já é tarde para que ele possa reverter a situação do glaucoma, né? Bem, dentre tantos fatos que acontecem na nossa vida, e é importante falar que, estando com o Thiago, oftalmologista, é que um dos sentidos, né, que nós temos, a visão, ela é importantíssima, até mesmo porque uma vez que acomete algo que não se enxergue mais, vai se perder algo muito importante, e a gente sabe disso. Então, o que eu falo é sempre na parte preventiva, Thiago, porque essa nossa cultura, ela tem que mudar em todos os sentidos na área da saúde. Se as pessoas começarem a fazer mais a parte preventiva na área da saúde, não só vai se manter de uma forma mais saudável, como também até me descobrir algo mais precoce, em sentido de alguma doença grave, como também até os gastos, né? Os gastos, custos, tanto do seu bolso, como também custos públicos. E na parte da oftalmologia, eu vejo que eu vejo muitas pessoas, até mesmo na minha clínica, se queixando. E às vezes, esses óculos não dão mais. Aí eu falo assim, tem que ir. Teus óculos não dão mais é porque está na hora de trocar, né? Está na hora de pegar e fazer um novo exame, né? Então, poxa, se vai gastar, gasta com a saúde. É o que eu digo, né? Porque na odonto deve ser o mesmo problema, né? É o mesmo problema, e não só na odonto, em outras áreas também. Mas o que eu quero agora nesse momento, que infelizmente já estamos indo para o final do nosso programa, é que tu deixa a tua mensagem. Uma mensagem para quem está nos assistindo, de tudo que tu já presenciou, que tu já diagnosticou, que tu já tratou. Qual é a mensagem que tu tem para esse público que está nos assistindo? Para a gente fazer a saúde ocular ser o melhor possível, precisa ter a consulta oftalmológica. Como o Douglas falou, às vezes a cultura nossa não é muito boa em relação à prevenção. O que acontece do paciente... Quando não tem nada, ele chega para consultar e ele chega até às vezes com vergonha de que não tem nada, sabe? Eu digo, não, essa é a consulta que eu mais gosto, é do paciente que não tem nada. Então, vamos fazer toda a parte preventiva possível, né? Vamos ir no clínico geral, vamos no dentista, vamos no oftalmologista. Essa é a melhor forma que a gente tem de manter a nossa saúde. E que bom que tem programas como o teu, Douglas, para a gente conseguir levar essa informação para a população, né, cara? Eu fico muito feliz por isso, até mesmo porque o programa Fala Doctor foi constituído nesse objetivo, Thiago, de levar essas informações, que quem está aqui é o doctor que está falando, é o conhecedor do assunto, e que vocês, através disso, vocês fiquem sabendo mais. E, Thiago, muito obrigado pela tua participação, obrigado por fechar nesse momento a tua agenda, que poderia, nesse momento, estar atendendo outro paciente, mas eu acredito que esse paciente que não está nesse momento, está aí do outro lado, todos assistindo, então quer dizer que nesse momento tem milhares de pacientes assistindo, e obrigado mesmo pela tua participação no programa Fala Doctor. Muito obrigado, Douglas, foi um prazer. Então, pessoal, quero dizer a vocês que
se cuide, por favor, né? E que logo na próxima segunda estaremos com mais um assunto que vai favorecer muito a vocês. Tiago, novamente, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e fiquem com Deus.